Nós estamos ainda em meio a um processo eleitoral. O quadro político, isso não é só no Brasil, mas aqui no Brasil em especial, porque é nosso país, é aqui que nós precisamos analisar, ele muitas vezes é desolador. É muito comum, e eu sempre dizia isso na sala de aula, de volta e meia as escolas me chamam para conversar com os alunos, e eu sempre dizia isso, que é muito comum você ouvir as pessoas desacreditadas da política. As pessoas dizem assim, eu não gosto da política, eu não gosto de discutir política, eu tenho raiva de político, e por aí vai. A política não é uma questão da gente gostar dela ou não. A política é algo fundamental, é algo essencial. Não existe a organização de uma sociedade que não passe por decisões políticas. Por isso nós temos uma política educacional, uma política de segurança pública, uma política de saúde pública, uma política econômica, uma política da cultura, uma política do meio ambiente, política... por aí vai. Então, assim, gostar ou não é indiferente, você tem que participar da mesma forma. Porque aquilo que eu digo sempre, desde o mais rico ao mais pobre de uma nação, ele depende de decisões políticas. Por que a educação é do jeito que é? Por que a segurança pública é do jeito que é? Por que a economia é do jeito que é? Por que tanta violência? Por que tanta pobreza? Por que gente passando fome? Isso não é ao acaso. Isso não é assim porque Deus quis. Isto é assim fruto de decisões políticas tomadas por políticos escolhidos nas eleições. Observamos mais uma vez nas eleições do primeiro turno que aproximadamente 20% dos eleitores não foram votar. Em alguns estados isso foi mais, em São Paulo, por exemplo, foi 21%. No Espírito Santo, 20% dos eleitores se abstiveram. Significa dizer que 600 mil eleitores sequer compareceram para votar. E 9% dos que foram votar anularam ou votaram em branco. Então poderíamos considerar que 30% dos eleitores capixabas, de alguma forma, se eximiram de participar do processo eleitoral. Desculpe a expressão, mas é uma burrice achar que isso é uma forma de protesto. Porque isso não significa absolutamente nada em relação a mudanças consideráveis na política. Porque poderia dizer, olha, os políticos vão ficar preocupados, 20% dos eleitores não foram votar. Ora, pelo nosso processo eleitoral, se uma pessoa for votar e tiver um voto, é ela que está eleita. Porque se diz que quem tiver mais voto, ou quem se elege dentro da legenda, está eleito. Então não existe possibilidade de que isso esteja efetivamente preocupando os políticos. E se você observar grande parte dos políticos eleitos para o Congresso Nacional e até para a Assembleia Legislativa, se mostra claramente que não estão preocupados mesmo. Então a gente precisa urgentemente falar de política, e dentro do radicalismo existente hoje no Brasil, parece que não há mais espaço para discutir política, porque você está se discutindo as coisas mais torpes possíveis e ninguém está discutindo política de verdade, porque você tem um grupo se comportando como torcida de futebol e no outro extremo também. E aí, se você perguntar hoje quais são as propostas efetivas por aqueles que disputam o segundo turno, para a educação, para a saúde, para a segurança, etc., ninguém sabe, porque é uma acusação permanente. Não, você é mais ladrão é ele. Não, você é o mais corrupto é ele. Não, porque aí começa essa discussão de questões comportamentais, que não são questões políticas. Questões comportamentais não deveriam fazer parte de debate político. Porque o que nos interessa saber é como resolveremos o problema da educação, da segurança, da economia, da fome, da agricultura, do meio ambiente. Isso nos interessa. E hoje, a gente não pode fazer um discurso desanimador, mas como político eu me sinto... Já termino, deputado Marcelo. Me sinto desanimado em função de que aqueles que querem discutir política de fato estão sendo excluídos desse processo. O processo está sendo dominado pelo radicalismo ou então
ou então por grupos que têm poder para eleger os seus apaniguados, caso do que aconteceu com a Prefeitura de Cariacica, a Prefeitura de Vila Velha, que jogaram tudo em cima dos seus candidatos, esqueceram de administrar o município para ali apoiar os seus candidatos. E aonde é que fica a discussão da política efetivamente? O que é que se cobra daqueles que foram eleitos ou daqueles que estão disputando, se não está sendo discutido política? Então, qualquer coisa que se fizer tem que ser aceita, porque não há discussão de política de nada, não há discussão de projeto de absolutamente nada. E aqueles que se interessam em discutir projetos verdadeiramente e a política de verdade, com o foco naquilo que são os reais problemas da sociedade, estão sendo excluídos do processo. Muito obrigado, deputado Marcelo.